Irmãos, o que vem após mim é muito mais poderoso do que eu. Pai do Senhor, irmãos, estenda as mãos para o alto, por favor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador. Pode se assentar. Ia dar a benção apostólica, né, irmão? Meu Deus do céu, puxa vida. Fui tão ministrado aqui. E o pastor José estava falando, estava anotando ali, e ele dizendo, eu já vou terminar. Eu disse, não termina não. Estava tão bom, né? Que bom revê-los. Abra comigo primeira carta, ou primeira epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 4, verso 13. Agradecer pela vida do pastor Josias, pastora Márcia, esse casal que é um presente de Deus não só para vocês, para essa cidade, para esse país, mas um presente de Deus também para a nossa casa. É bom servir vocês. Esses próximos dias eu estarei aqui e abrimos essa conferência, essa escola bíblica com tanta profundidade, Deus já nos convocando para águas profundas. Então eu imagino que teremos mais. Bom ver o pastor Esdras. Bom rever alguns irmãos, pastores aqui. Deus abençoe. Pastor Misa está ali. Dá glória, Misa. Pronto. Eu estou recebendo o pastor Israel aqui também. O pastor Israel é um amigo que nós fizemos contrabando de Bíblia em 2016. Eu e ele chegamos em África do Sul, Joanesburgo. Nos organizamos 5 dias ali com uma equipe de missionários e fizemos a savana, quase 10 horas, para levar doações para Maputo e Matola Rio, que era Moçambique. E hoje ele reside aqui, está do outro lado aí, ele veio cultuar conosco hoje. É bom. Esse casal que eu estive ministrando em Morobite, Carolina do Sul, estou vendo eles aqui, bom revê-los. Deus abençoe. Amém. Pastor Pedro, sua esposa, Deus abençoe. Meu São Paulino favorito. Capítulo 4, verso 12. Capítulo 4, verso 12. Tem outro microfone aí? É? Não, quero que eu... Dá um microfone. Dá ali para o Israel ler para mim, por favor. Isso. 4:12. Quantos trouxeram a caneta? Levanta a caneta assim. 3 pessoas. De novo. Levanta a caneta assim. Isso. Tá ótimo. Ótimo. 2 coisas importantes. Escola e conferência. Escola é um convite para aprendizado. Conferência é um convite para conferir aquilo que já está escrito. Então não é sobre nada novo. Ok? Então, o que novo eu vou ouvir? Nada. Conferência é um convite para reafirmar aquilo que já foi dito. Né? 1 Timóteo 4:12. O pastor Josias estava dizendo sobre sua historicidade. Eu tenho 41 anos de idade. Eu fui ao seminário, eu tinha 17 anos. Eu saí, eu tinha 19. E quando eu saí com 19, fui enviado ao campo missionário. Palmital, Assis, Cândido Mota e depois Guarapuava. Depois retornei a São Paulo. Eu conheci o saudoso pastor Pimentel. E quando eu voltei, assumi minha primeira igreja em São Paulo, que era na Zona Sul, Engenheiro Corbusier, Avenida Jabaquara. Eu era um Timóteo, solteiro ainda. Eu sou a 3ª geração de pastor na minha família. Em uma dessas feitas, eu fui pregar em um culto e uma moça deu em cima de mim no culto. Eu tentei resistir e não consegui cair no laço dela. Ela é filha de pastores presbiterianos renovados e ela começou a jogar o cabelo enquanto eu pregava. No final, ela foi na porta me saudar e eu disse, caí, não tive jeito. Eu namorei, noivei, casei. Eu casei virgem.
Ela casou virgem. Eu nunca bebi, nunca fumei, eu nunca fui numa balada. Eu nasci para fazer isso que faço há 21 anos nesse exato momento. E com 22 anos de idade, eu tinha 22, ela tinha 20, nós fomos enviados para a zona norte de São Paulo, para, se preciso, Vila Maria com Parque Novo Mundo, para fazer implantação de uma igreja. Na época só tinha 5 pessoas. E essa é a igreja que nós pastoreamos já há 18, vai fazer 19 agora em março, 19 anos que nós pastoreamos a mesma igreja. Dia 30 de abril agora de 2026 eu vou fazer 24 anos de ministério. E se você me perguntar se eu faria alguma coisa diferente, faria. Eu penso que comecei muito tarde. Deveria ter começado mais cedo. Eu tenho 3 filhos, eu tenho a Agatha de 18, vai fazer 19 e começou a namorar há 2 meses. Que luta. Minha casa é uma casa de São Paulinos. E eu orava muito pelos meus genros. Deus mandou ele, cara. Ele é filho de pastores, um menino, está terminando o seminário agora. Conheceu minha filha no seminário. Ele sentado e ela tirando foto. Quando eu percebi os olhares, eu disse, eu já vi essa história. Ele é filho de pastor, um menino de Deus, só que é corintiano. Tá uma guerra. Tô colocando a mão na cabeça dele, mas não tá funcionando. Eu tenho Manu tem 12 para 13. Manuela é relações públicas. Manuela é comunicativa demais, fala pelos cotovelos. Às vezes pastores, amigos, vai na nossa igreja, eu não estou, e é Manuela que faz a recepção e tira foto com ela ainda. Manuela. E eu tenho o nosso caçula, ele tem 6 anos. Fogo puro, querosene e labareda. Davizinho é fogo puro. Essa é minha família, um resumo de quem eu sou, que quero servir vocês nesses próximos dias, nesses períodos. Amém? Capítulo 4, verso 12. Lê para mim, pastor Israel, por favor. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Repita comigo assim: preciso ser exemplo. Não, mais alto, diga, preciso ser exemplo. Tá com a caneta? Escreve aí. E eu queria ser muito mordomo nesse primeiro dia, mas eu queria trabalhar pelo menos 40 minutos e a gente finaliza. Mas eu queria trabalhar debaixo desse tema nessa abertura, dando continuidade ao que o pastor Josias está falando. A arte de liderar pelo exemplo. Escreva. A arte de liderar pelo exemplo. A arte de liderar pelo exemplo. Eu vou contar até 3, a gente repete esse tema, tá? 1, 2, 3. Para ensaio foi muito bom. Agora vamos com força, vamos lá. 1, 2, 3. A arte de liderar pelo exemplo. Se a palavra convence, o exemplo arrasta. Se a palavra e o discurso convence, é o exemplo que tem o poder de arrastar a multidão. Eu estava estudando a história de um dos mais brilhantes homens, na verdade 2. O primeiro deles, um indiano. Foi estudar em Londres. Se formou em direito e foi atuar como jurista em Joanesburgo, África do Sul. Mesmo com toda a sua informação e toda a sua formação, decidiu e entendeu na sua cabeça que o que ele tinha a fazer era mais do que ser um advogado. Ele abandona o direito e vai para a sua cidade natal, para o seu país, Índia. E lá se torna um homem que vai lutar contra a independência, até porque tanto a Índia como o Paquistão era colônia inglesa. Ele começa a militar. A arma que ele utiliza para a independência é a paz. A base do que ele tinha como relacionamento era o sermão da beatitude, em latim, sermão da bem-aventurança, o sermão de Jesus. Ainda por ser hinduísta, ele acreditava no texto. Era o nome dele Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fez a caminhada mais importante chamada Marcha do Sal, com quase 400 quilômetros.
As pessoas não seguiam Mahatma Gandhi na década de 60, na década de 40, perdão, porque aquele homem tinha Facebook, Instagram, fazia live. Não tinha toda essa tecnologia que temos hoje. Ele conseguiu influenciar pessoas e fazer a massa caminhar com ele mais de 400 quilômetros pelo poder do exemplo. Outro homem importante que está vinculado ao país onde vocês estão, influenciado também pelo sermão da Beatitude e pelas solicitações de direitos a partir de Mahatma Gandhi. Um pastor batista, negro. O nome dele, Martin Luther King Jr. Ele consegue fazer uma marcha de 100 quilômetros até o Espelho d'Água. E lá se estabelece um dos mais brilhantes discursos, I have a dream. Eu tenho um sonho. Influenciou, não pelo Instagram, nem pelo Facebook. Exemplo. Parecem que esses homens tiveram como primícia Jesus Cristo. Porque em todos os momentos que Jesus se estabelece às margens do mar da Galileia, ele está passando e dizendo aos homens: siga-me, siga-me, siga-me. Por onde Jesus passava, as pessoas se aglomeravam para ouvi-lo, não porque ele só tinha uma mensagem, ou a mensagem de libertação, de cura, mas porque ele era exemplo. A magnitude do seu exemplo é uma síntese de Mateus 11, 29, quando ele olha e diz assim: aprendei de mim. Eu não tenho sinagoga, eu não tenho templo, mas aprendei de mim. Que sou o quê? Ele está dizendo: o que eu vos falo não é um discurso, não é um sermão. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Um dos mais brilhantes pregadores e príncipe da pregação, Charles Randall Spurgeon, o príncipe dos pregadores, século XIX. Um dia, domingo de manhã, perguntaram para ele quem é Jesus. Ele disse: um modelo. A mensagem de Charles Randall Spurgeon se baseava como Cristo, modelo de vida. E nós nunca vivemos um tempo onde a comunicação, a performance tem sido tão poderosa, mais poderosa que o exemplo. Deus me deu a oportunidade de estudar algumas coisas, e uma dessas, fazer o curso no Mackenzie, análise do discurso. E como orador, eu sei a hora certa de falar, o tom certo de falar, a palavra certa de falar. Até porque é uma ciência, com metodologias e ferramentas. Só que me escute uma coisa: você pode fazer uma boa análise do discurso, pode ter uma boa oratória, mas liderança se faz sem falar. Liderança não se faz com discurso, com textos belos na rede social. Liderança se faz sem nenhuma palavra. Um dos mais brilhantes homens, socialmente falando, Francisco de Assis, ele dizia: se possível, pregue com palavras. Você entendeu isso, não? Se possível, pregue com palavras. Ele está dizendo: não tem necessidade. Pregue como você trata a sua esposa, pregue como você trata os seus filhos, pregue como você se comporta como funcionário, pregue como você se comporta como cidadão. Se você não tiver púlpito, não tiver microfone, não tiver cargo, você é um pregador através do exemplo. Existe uma palavra dentro do dicionário Aurélio chamado verborreia ou verboagia. Pode anotar e depois pode pesquisar. Verborreia, verboagia. Você sabe o que significa verborreia, verboagia? Síndrome de uma pessoa que fala demais e nenhuma das suas palavras tem poder. Grite bem alto: verborreia, verboagia. Posso falar uma loucura, sim ou não? Sim ou não? Eu fui criado pelo meu avô.
Meu avô morreu aos 98 anos de idade. Foi pastor, só como pastor de ordenação, 50 anos. Meu avô não vivia na metrópole, uma cosmopolita que é São Paulo, que é a maior da América Latina. Não. Eu fui criado com ele até os meus 7, 8 anos, no interior de um lugar tão distante. Lá nem português fala, é latim ainda, nem Coca-Cola chegou naquele lugar ainda. Pensa num lugar feio. Sem estrutura nenhuma. Fazenda. Só que eu nunca me esqueci de uma cena. Eu tinha de 6 para 7 anos de idade. Sabe aqueles engenhos de cana? Meu avô era o pastor do engenho de cana. Meu avô comprou uma cabra. Comprou o quê? Uma cabra. Meu avô não sabia exegese, hermenêutica, não sabia grego nem hebraico. Nada daquilo que tenho por formação, meu avô sabia. Todo domingo era a mesma mensagem. Li o texto diferente, mas o sermão era o mesmo. Rodava o Eurocego de Jericó, o fluxo de sangue, era a mesma coisa. Meu avô comprou uma cabra. Levou para casa. Alguns dias depois descobriu, segundo a conta dele, segundo o conceito cultural deles, bem, eu já peguei prenha. Ninguém me contou não, foi dentro da minha casa. Meu avô esperou a cabra dar a luz. E quando deu a luz, meu avô pegou o filhote da cabra. Comigo. Foi na casa da pessoa onde ele tinha comprado a cabra. Ele disse, vim trazer o filhote. A pessoa disse, como assim, seu Augusto? Isso não é meu não, como assim? É que nas minhas contas, você me vendeu a cabra já prenha. O que eu comprei foi sua cabra, o filhote é seu. Eu nunca falei hebraico. Nunca teve a oratória que eu estou fazendo aqui. Também não precisava. Ele pregou com a vida. Como o pastor Josias disse que nunca viu ninguém tão parecido com Cristo como o pastor Pimentel, eu vou te contar uma coisa. Meu avô orava todos os dias 3 da manhã e nunca me chamou para orar, nunca me obrigou a ler a Bíblia, nunca me obrigou a ir à igreja. Quando meu avô me entregou a minha avó, sabe o que meu avô disse? Continue ensinando para ele que o altar é lugar de prazer e glória, não lugar de obrigação. Eu nunca vi meu avô falar mal de nenhum obreiro, nunca vi meu avô falar mal da igreja. Sabe por quê? Porque meu avô me ensinou. Eu só fui descobrir que na igreja tinha traidor, gente que não presta, depois que eu entrei no ministério. Mas meu avô sempre contava das coisas boas que tem na casa do Senhor. Exemplo. Você sabe quando eu cheguei no ápice do meu ministério? Há uns dias atrás. Eu sabia 2 anos atrás. Eu estava no elevador descendo com as minhas 2 filhas. A Ágata e Manu. E o elevador, um espelho. E aí eu fui tirar uma foto com elas. Disse, faz uma pose aí. Elas fizeram uma pose de princesa e eu fiz careta. Elas começaram a rir e eu tirei a foto. Aí a Manuela, que é relações públicas, disse, pai, eu quero me casar com um homem igual ao senhor. Aí a Ágata emendou e disse bem assim, pai, eu tenho orado a Deus, se não for para casar com um homem igual ao senhor, eu não caso. Eu entrei pro carro e comecei a chorar e elas disseram, tá chorando por quê, pai? Eu disse, eu acho que cheguei no ápice do meu ministério agora. Porque eu não quero influenciar pessoas na mídia se eu não tiver o poder de influenciar vocês em casa. Lá eu não uso terno nem gravata, lá eu não sou chamado de mestre, nem de professor, nem de pastor. Lá eu sou pai, Adson. Elas não disseram porque eu sou perfeito. Elas disseram porque eu entendi na vida que todo homem precisa ser pelo menos 3 P's. PPP. Todo homem na casa precisa ser PPP. Provedor, protetor, presente. O apóstolo Paulo diz que aquele que não governa bem a sua. Eu entendi que ministério começa em casa com 3 P's. Eu preciso ser um provedor.
Eu preciso ser um protetor. Eu preciso estar presente. O que fez Adão perder sua família e ser expulso do jardim é que certamente ele sucumbiu em uma dessas. Ou não esteve presente quando a Eva falou com a serpente. Grite bem alto, eu preciso ser exemplo. Escute, ser exemplo é bom até quando você erra. Você já se desculpou com seu filho quando você errou? Ou você é tão poderoso, você é tão grandioso que você não pode assumir o erro? Ser poderoso é ter a capacidade de assumir. Ao contrário. Eu já perdi as contas quantas vezes eu falei, me desculpei com meus filhos. Me excedi. Falei demais. Escute, isso não enfraqueceu minha autoridade. Isso fortaleceu minha autoridade. Posso contar uma coisa, sim ou não? Eu pastorei essa igreja, como eu disse para vocês, desde os 22 anos de idade. Então você imagina comigo, eu tenho 41 anos, eu investi toda a minha juventude ali. Então eu tenho gente lá que me conhece há milhões de anos. Hoje essa igreja que eu pastorei, eu tive a oportunidade de receber esse casal lindo lá. Somos uma igreja hoje de 5.000 membros em São Paulo. São 14.000 metros quadrados de estrutura entre igrejas, pequenas igrejas, estrutura escolar. Isso para o Brasil, aqui nos Estados Unidos, com as big church, é normal. Só que no Brasil isso é muito. Um dia eu estou pregando no púlpito e eu sou muito espontâneo. Eu sou bem melancólico. Só que não. Sou muito expansivo. E eu usei uma expressão no púlpito pregando que no Brasil tem duplo sentido. Um sentido pejorativo. Mas dentro do contexto que eu estava falando, não era sobre aquilo. Quando acabou a pregação, um dos membros da igreja, que está comigo há muitos anos, mandou uma mensagem e disse assim: "Ei, pastorzão, se foi, você sabe que aquela palavra lá significa tal coisa, né?" Eu disse: "É?" Ele disse: "É." Mas a gente entendeu o que o senhor quis dizer. Mas a gente está dando risada muito aqui dentro do carro. Eu, minha esposa e os meus filhos. Porque não é meu hábito, eu não uso palavra pejorativa, eu não uso esse tipo de linguagem, não é meu hábito, nem em cima, nem fora dele. Eu desliguei e ri e fiquei pensando, assim como ele, será que hoje não tinha ninguém na igreja? Ou novo na fé, novo na membresia, no corpo da igreja local, que não me conheça suficientemente, que ache que eu fale isso. Tomei uma decisão. Sabe qual foi a minha decisão? Eu gravei um áudio para a secretaria da igreja, a secretária da igreja, me desculpando com a palavra que eu utilizei no púlpito no domingo e dizendo não há justificativa. E ela enviou para a lista de transmissão para 5.000 membros. Número 1, eu fiz isso porque errei. Número 2, todo líder precisa ser intencional. Daquele dia em diante, nada do que eu sentar com um liderado, com um obreiro ou com alguém e dizer para ele, você precisa se retratar, ele nunca vai ter força para dizer para mim, mas o Senhor fez e não se retratou. O primeiro caminho que eu mostro para ele é, eu mesmo sem intenção me retratei, imagine tendo intenção. A arte de liderar, por exemplo, é melhor do que a arte do discurso. E nós estamos vivendo uma crise. Nunca discursamos tanto. E quando eu começo a falar e viver outra coisa, isso pode gerar um problema. Grite bem alto, problema. Não mais alto, problema. E qual é o problema? O problema de tudo isso é que, às vezes, ao invés de eu gerar, porque o texto de Salmo 23, o que o texto diz? Ele me leva. Ele quem? Para onde? Não, fala comigo, vamos lá, pelo amor de Deus, já termino, vai, vamos lá. Ele me leva para onde? A águas tranquilas, a pastos. A gente só se permite ser levado quando esse indivíduo é exemplo. A gente não confia a nossa vida na mão de quem não é exemplo. Ele me leva, grite bem alto, me leva. Aí a pergunta está aqui. Se uma liderança tem o poder de levar as pessoas, quando eu não dou exemplo, ao invés de eu levar as pessoas, eu faço delas barata tonta. Já viu essa expressão, não?
Gente que caminha, passa 2, 3, 4, 5, 7, 10 anos, e você encontra com ela do mesmo jeito, na mesma cadeira, com a mesma cabeça, com a mesma visão. Você diz, meu Deus. Porque um líder que não lidera por exemplo, não leva ninguém, faz as pessoas rodarem. Por quê? Porque se fala uma coisa, se vive outra. Desocupe as mãos. Deixe suas mãos livres. As duas mãos. Eu vou fazer uma dinâmica com você. Isso aqui não tem nada a ver, não é nenhuma bruxaria, mandinga. Faz assim. Não, esfrega direito, vai. Rápido. Até a mão esquentar. Vamos. Mais rápido, puxa. Fecha as duas mãos assim, ó. Com as duas mãos cerradas, encosta as duas mãos na testa. Na testa. Aqui em Nurk é diferente, a testa é em outro lugar, né? Testa, pessoal. Põe a mão na testa, cara. Ficou tão longe do Brasil que agora mudou de lugar. Agora testa, põe na testa. Testa! Eu te confundi? Por quê? Porque eu estou falando uma coisa? Assim é você, quando prega uma coisa e vive outra. Canta uma coisa, vive outra. Escreve uma coisa e não vive. Ao invés das pessoas caminhar para frente, fica dizendo, o que é para fazer mesmo? Porque eu não sei. Porque ele fala sobre amor, mas não ama. Fala sobre perdão, mas não perdoa. Fala sobre misericórdia, mas não tem misericórdia. E eu termino. Porque na esperança de alguém dizer assim, não, continua. Exemplo. Vocês já viram aquela corrida de cães que tem aqui nos Estados Unidos? Já viram? O que faz os cães correrem? Já viram? Como? Fica em pé. Fica em pé! Grita! Aonde a lebre fica? Fica em pé. A lebre fica onde? Que é um bonequinho. Que ela fica aqui do lado esquerdo. Pergunta, qual é o nome do senhor? Já, pensa comigo. Aqueles cães são treinados diariamente. Mesmo sendo treinados diariamente e só fazendo aquilo, eles não conseguem correr se eles não tiverem uma referência que estimulem eles a correr. Tem gente que por mais que você treine, por mais que você dê escola bíblica para ele, por mais que você ensine ele a falar grego, hebraico, hermenêutica, anotar esse sermão lindo que o pastor Josias falou, mas quando ele chegar aqui amanhã, no domingo, ele quer olhar e dizer bem assim, eu preciso seguir, eu preciso olhar, eu preciso seguir, eu preciso olhar. Obrigado, Jesus. Grite bem alto, padrão. Mais alto, padrão. Eu penso que a maior dificuldade está aqui. Eu tenho dito, 30 dias atrás eu estava numa conferência em Luanda, na Angola, e estava falando para os líderes angolanos lá. Falando para eles. Que a gente nunca teve tanto pastor bom, cara. É muito pastor bom, cara. Quando eu digo bom é... Cara, os pastores hoje, cara, os caras são pregador. Os caras são administrador. Os caras são pastor. Os caras são anjo. Eu fico olhando, menino. Porque na minha época, os pastores da minha época... Era luta. Estou dizendo na perspectiva de pregador. A gente não via a hora de ter um congresso. Porque o único dia que a gente escutava um sermão era quando um pastor evangelista, Gesiel Gomes vinha, Napoleão Ribeiro Falcão e Decaso Takayama, um pastor vinha pregar, porque senão era aquilo. Só que eu vou dizer uma coisa para você, era suficiente. Porque nós estamos vivendo um problema, pergunta para mim, qual? A geração da performance.
Não vai falar nada comigo? Ficar com essa cara? Vou de novo. A geração da performance. Eu sou dono de uma editora. No Brasil, eu posso dizer de lá para aqui, não sei, mas deve ser o mesmo sistema. Lá nós temos uma biblioteca. E esse livro, quando nasce, ele precisa de 2 princípios básicos. Primeiro, ele precisa de um copyright, que é o registro do conteúdo, e um ISBN. Através desse ISBN, há um registro desses livros. No Brasil, por ser dono de editora, nós recebemos uma listagem mensal dos livros mais vendidos através do ISBN. Mês passado e retrasado saiu uma lista dos livros mais vendidos no Brasil. Os 10 mais vendidos. Querem saber quais? Sim ou não? Beleza. Os primeiros 5 livros mais vendidos, eu não consigo falar inglês, porque minha área não é. Eu falo mais francês, né? Mas é um livro de desenho adulto. Não sei como chama aqui. Lá no Brasil está uma febre de um livro que você desenha. As crianças têm e os adultos também têm. Qual o nome? Bob Good? Como? É isso aí, legal. Os primeiros 5 livros mais vendidos na área adulta são livros de desenho. Você sabe quais são os outros, pastor Pedro, 5 mais livros depois? Livros de autoajuda. Minha área de formação é sociologia. Como sociólogo da religião, quando eu pego um dado desse, eu só posso definir uma coisa. Pergunte para mim, qual? Adultos infantis querendo resultado para hoje. É a geração da performance. Estão comigo, sim ou não? Você pergunta para um jovem Shakespeare, diz, quem? Quem? Machado diz assim, quem? Grite bem alto, Espírito Santo. Me ajuda. Olha o texto que eu li com vocês, 1 Timóteo 4, 12. Lê para mim o que está na tela aqui. Lê ali. Por favor, Zé, vai. Ninguém despreze a tua mocidade. Para. Quantas epístolas Paulo é autor? 13. Quantas epístolas? 13. Das 13 epístolas, 3 são pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Cartas endereçadas a filhos na fé. Esses 2. Primeiro contato de Paulo com esse tal de Timóteo. No primeiro século, se estabeleceu historicamente que o primeiro contato que Paulo teve com esse menino ou com esse rapaz, ele tinha 21 anos de idade. Quantos anos? 21. Aqui ele já não tem mais 21, aqui ele tem 30. Mas dentro do contexto de autoridade eclesiástica, quer seja de uma teologia judaica cristã, ele continua sendo jovem, é 30 anos. Ao ponto que o Midrash, o Talmud, vai dizer que para ler o livro de Cantares de Salomão, precisa ter 30 anos de idade. Quantos anos? Sabe esse livro Cantares está na tua mão aí? A cultura judaica só pode ler aos 30 anos. Porque é uma leitura extremamente densa e não é alegórica, é literal. É que a gente gosta de deixar bem alegórico, mas é literal do literal. Porque a leitura dela precisa ter maturidade. Então, olhe, o encontro com ele foi em 21, agora ele tem 30. Abre comigo Atos 16, abre, vamos lá. Barulho de folha de Bíblia, vamos lá. Atos 16, vamos lá. Barulho de folha de Bíblia, Atos 16. Como foi esse encontro? 16, 1 a 5. Põe na tela, lê para mim. De sorte que as igrejas... Não, de 1 a 5, de 1 a 5. Vai. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo. Detalhe, aqui é a segunda viagem. Na primeira viagem missionária, quem liderou essa caravana foi Barnabé. Agora, Paulo vai liderar a segunda caravana. Mas antes de sair, Paulo está montando a caravana. Porque ele tem separado. Está lá em Atos 15, verso de número 40 a seguir. Ele divorciou da amizade com Barnabé. E agora ele está montando a caravana. E aí ele encontra nessa segunda viagem um rapaz. Só que tem um detalhe. Ele é discípulo. Grite bem alto, discípulo.
Mais alto. Discípulo. Continua a leitura para mim. Filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Então aí nós estamos falando de um casamento misto. A mãe dele é judia, mas o pai é grego. Isso gerou um problema aí. Pegou em mim, qual o problema? Ele não era circuncidado. Continua a leitura. Vai lá. Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. 3. Paulo quis que este fosse com ele e... Por que Paulo quis? Por quê? Está no verso que antecede. Isso é crítica textual. Volta o 2. Lê. Do qual davam bom testemunho. Paulo não andava com qualquer um. Oh my gosh. Quem escolhe meus amigos, quem vai ter meu WhatsApp, quem escolhe se eu vou responder o WhatsApp ou não, por isso chama privativo, sou eu. Ninguém fala nada comigo. Verso 3, continua. 3. Paulo quis que este fosse com ele e tomando o circuncidou. Mas a mãe dele era o quê? Judia. E o pai? Grego. No mínimo o pai disse bem assim, não tem necessidade de fazer isso. Ele não tinha circuncisão na carne. Mas a obra do evangelho já fez uma circuncisão no coração e no caráter dele. Porque evangelho não é aparência, é essência, estilo de vida. Eu vi um yes, mas também foi só o único. Continua a leitura, pastor, por favor, vai. Por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Então ele circuncidou Timóteo por causa dos... Às vezes a gente faz as coisas só para não criar confusão. Eu vi um também foi o único. Você já fez coisa... Cara, só para não dar falatório. É Paulo dizendo, vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Nós estamos falando do primeiro século da igreja. A igreja está transicionando entre teologia judaica para teologia judaica cristã. E Paulo está dizendo, nem quem está lá em Jerusalém, é o que acontece em Atos capítulo 15, do concílio, eles estão entendendo muito. Então, para não criar confusão. Eu imagino Timóteo perguntando, mas precisa? Paulo diz, você não, mas ele sim. Continua, leitura. Vai! Porque todos sabiam que seu pai era grego. 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que se haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Desde o início do ministério, como diz Tertuliano, desde o início do ministério de Timóteo, ele foi exposto a um ambiente de exemplo. A avaliação dele nunca foi sobre a oratória, foi sobre vida. Ele tem 21, mas em todo momento Paulo está mostrando para ele, ministério não se faz com performance. Continua a leitura, por favor. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam. Não, lê de novo para ver se eles dão glória a Deus. Lê com força, vai. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresceu em número. Está vendo ele pregar? A avaliação do contexto de Lucas, que é o autor do livro, é o seguinte: o exemplo faz mais crescer do que o sermão no púlpito. Eu aqui não estou desqualificando a minha área de formação, porque a gente precisa aprender a falar. Só que o problema está aquela, que adianta falar bem, e só falar bem. Dá uma olhadinha pelo menos para 3, assim, pregue com exemplo. Pregue com exemplo. Pregue com exemplo. Quem é esse Timóteo que Paulo vai dizer para ele que ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo? Que exemplo? Quando essa carta está sendo endereçada, ele tem 30 anos de idade, ele está liderando. Mais do que liderar, historicamente, ele é o primeiro bispo que foi institucionalizado num cargo, presbúteros, supervisor. E detalhe, colocado nesse cargo aos 30 anos de idade. Espera aí. E ele não está sendo colocado como bispo em qualquer local, não.
é Éfeso. A segunda biblioteca mais importante que existia já naquela época ficava em Éfeso. A primeira ficava em Alexandria, até porque a matéria-prima utilizada para a confecção de livros ficava no Egito, que era o papiro, que nascia sobre as águas do Nilo. Segunda biblioteca mais importante, depois que vem Pérgamo, a grande biblioteca de Pérgamo. Só que tem um detalhe: a biblioteca de Éfeso, a cidade de Éfeso, estrutura grandiosa. Foi tão importante a cidade de Éfeso que no final é o apóstolo João que vai pastorear. Um mártir, ou a morte de Maria, mãe de Jesus, foi em Éfeso. Quem fundou a igreja de Éfeso foi Paulo, Atos 19. O impacto foi tão violento em Éfeso que traziam as cartas, traziam documentos, traziam livros de feitiçaria e queimavam em praça pública. Paulo decide: vou colocar você em Éfeso. Não, mas eu sou novo. Mas você tem exemplo. Não, mas eu não tenho idade. Mas você tem exemplo. Sua avó te ensinou, tua mãe te ensinou. Será que tem alguém comigo aqui ou não? O que Paulo está dizendo é: a responsabilidade pode ser grande, mas se você for um exemplo, sua pregação será mais importante. Compre e pague. Como assim? Sim. Quando Paulo está fundando a igreja de Éfeso, quem é que está lá? Timóteo. Paulo disse assim: não é momento de você ficar aqui agora, eu estou fundando. Parece que Paulo está dizendo assim, porque líder, pastor Josias, ele está pelo menos 10 anos na frente. O líder olha para você, isso quer seja no mundo corporativo, ministerial, ele olha para você, ele olha você já na frente. Os meus líderes me olhavam e diziam bem assim: você vai ser um grande pastor, você vai ser um grande mestre. E eu olhava e dizia assim: é doido. Olha o que diz em Atos, abre Atos aí, 19, abre rapidinho, Atos 19. Olha quando Paulo está fundando a igreja. Verso 21 e 22. Paulo está em Éfeso, abre aí o texto, abre a Bíblia, é bom abrir a Bíblia, vai, lê. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. 22. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam. Para, grite bem alto. Serviam quem? Não, servia quem? Se a gente não consegue servir que a gente vê, como é que a gente vai servir Deus que a gente não vê? Não, esse negócio, eu estou aqui para servir Deus. Como, cara? Você não consegue servir nem que você vê. Não consegue servir o irmão que chega no estacionamento. Não consegue servir ninguém na igreja. Aí fica esse discurso, não sei se eu posso falar porque eu já... Essa conversa fiada que já não cabe mais. Não, eu estou aqui para servir. Que conversa? O poder do evangelho é ter a capacidade de servir o próximo. Se você não consegue deitar água na mão de Elias, amanhã você nunca vai se tornar um Eliseu. Se você não tem capacidade de servir um Paulo, amanhã você nunca será um bispo Timóteo. Continua a leitura. Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. 23. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Continua. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Vai. Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Vai. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Vai. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Olhe para mim. Paulo está mostrando na prática o que é ministério para esse menino.
transicionamento, mudança de geografia. Ele só tem 21 anos. Só que abre agora 1 Timóteo capítulo 1. Abre aí. Verso 2 e 3. Abre aí. Agora ele já tem 30. Já é bispo da igreja. E a epístola é enviada para ele. Lê aí. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Para. Se tem verdadeiro, porque existe falso. Uau. Estão comigo, sim ou não? Se Paulo está enviando essa carta a Timóteo, está dizendo para ele: você é meu verdadeiro filho na fé. Paulo está dizendo assim: é porque eu já gerei muitos. E o problema não foi o meu ventre. Foi que alguns eram falsos mesmo. Tenho vontade de falar outra coisa, mas não posso. Fala. O senhor já ouviu, principalmente assim, eu tenho a oportunidade de acessar igrejas tradicionais, igrejas batistas, metodistas, igrejas presbiterianas, mas também igrejas neopentecostais, comunidades, etc., com teologias às vezes, mas eu estou lá, eu tenho que pregar, graças a Deus essas portas se abrem para que eu possa ser inserido. E às vezes eu fico olhando e existe uma moda chamada pai na fé. Você é meu pai espiritual. Já viram essa expressão? O que vocês acham? Quem acha certo, levanta a mão. Quem acha errado, levanta a mão. Quem não acha nada, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, pastor. Eu vim aqui. Ó, eu penso assim, vamos pensar, é uma escola, sim ou não? Vamos pensar. Eu não acho problema nenhum você ter um pai na fé. O problema é você utilizar esse texto como um embasamento dessa ideia sua. Não, pastor, mas ali diz que Timóteo era filho na fé. Mas Paulo não está falando como pai. Como não? Abre Gálatas 4,19. Vamos ver se ele está falando como pai ou como mãe. Gálatas 4,19. Abre aí. Se ele ler isso aqui e você não der glória, você vai ver agora. Vai. Lê com força. Meus filhinhos. Não, lê com força. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Para. Que eu saiba, quem tem dor de parto é... Então Paulo nunca falou com seus filhos na fé como pai. Continua a leitura com força, pelo amor de Deus. Até que Cristo seja formado em vós. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu nunca fui pai espiritual, eu fui mãe, porque eu gerei vocês, senti dores para que Cristo pudesse ser gerado em vós. É mãe que amamenta, é mãe que acorda de madrugada, é mãe que leva a criança, é mãe que sente contração. Pai provê, protege. Só que é mãe. Então Paulo está dizendo assim: se for para vincular sobre um vínculo de afetividade, nunca será sobre paternidade, será sobre maternidade. Imã em hebraico, aquela que dá tudo. A figura de mãe é tão importante que o profeta Isaías diz assim: ainda que uma mãe, ele está comparando, perto do amor de Deus é só o de mãe, e está a muitos quilômetros de distância. Ele está dizendo: ei, está na hora de eu ser um líder com ventre, com dores de parto, para formar pessoas para a glória do nome de Jesus. Pai manda, mãe gera. Eu não quero líderes pai, eu quero líderes mãe. Meu Deus! Eu não quero pais, eu quero mães. Quando o menino fica preso, não é o pai que vai visitar, é a mãe. Fica de cócora no espelho, mostrando suas partes íntimas, enquanto o pai diz: não vou visitá-lo, eu ensinei ele, tá tudo bem, por isso é pai, eu sou pai. Só que Paulo está dizendo: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Estou cansado de líderes, pais espirituais. O evangelho precisa de líderes como mães espirituais, que ainda fisiologicamente você não tenha útero, mas espiritualmente, quando você começa a liderar, a primeira coisa que Deus te dá não é unção nem uma carteirinha. A primeira coisa que Deus te dá é um útero espiritual para gerar pessoas para o reino de Deus. Grite bem alto: eu quero. Mais alto: eu quero ser um líder que tenha um útero espiritual.
Lê de novo, por favor. Com força. Lê de novo, vai. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Pergunta para mim, por quê? Pergunta. Por quê? A palavra sêmen, no latim é semente. Por que ele está dizendo que ele não é pai? Por que ele é mãe? Porque a mãe fisiologicamente recebe a semente do pai. A mãe é o útero que é a terra. Ela vai sendo gerado, mas a semente não é dela. Olha a linguagem que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo bem assim: não é mérito meu. Não é para a glória do meu nome. Meu papel aqui é só gerar. Vou de novo. Meu papel aqui é só gerar. Cuidado com o que você come, porque você alimenta aquele que está dentro de você. Por isso que Paulo vai dizer bem assim: você precisa ser um modelo a ser seguido. Exemplo. Eu aprendi ministério, não foi em púlpito não, cara. O ser de uma família pastoral, eu aprendi ministério muito mais em mesas e bastidores do que em púlpito. Outro dia num podcast em Lisboa, alguém me perguntou bem assim: o que o senhor me fala sobre oposição ministerial? Eu disse: um parque de diversão. Na vida de Davi os problemas nunca diminuíram, só aumentaram. É um leão, é um urso, é um gigante. Viu? Nunca diminui. De um leão vai para um urso. De um urso vai para um gigante. Se Deus te chamou, os problemas não diminuem. Mas por mais que eles aumentem, maior é aquele que está com você. Maior é aquele que está com você. Pega na mão de alguém e diz assim: maior quem está com você. Maior quem está com você. Maior quem está com você. Se você não quer ter oposição, não quer ver ninguém fazendo bico, cara feia, não lidere, continue na mediocridade, não põe a mão em nada. Se tem uma coisa, aí vai da minha personalidade, cada um tem personalidade, né? Duas coisas que me dá estímulo: primeiro, trabalhar por pressão, e segundo, por oposição. Eu amo oposição e amo ser pressionado. Se você me deixar confortar, por exemplo, para mim está maravilhoso aqui hoje. Por quê? Porque automaticamente o pastor da igreja dá uma palavra como pressionado, destruído, arrebentado. Porque a pressão faz você gerar mais coisas. Grite bem alto: Espírito Santo, eu preciso liderar, por exemplo. Estão comigo, sim ou não? E eu termino. Tem 3 pessoas dormindo do lado esquerdo ali. Grite bem alto: exemplo. Mais alto, exemplo. Você sabe que neurologicamente existe uma parte do seu cérebro chamado de córtex. Ok? O córtex é responsável de 2 coisas importantes, mas eu vou destacar só uma: raciocínio. O córtex é chamado pelos neuros de o HD neurológico, porque através do córtex você tem os 5 sentidos armazenados: tato, olfato, paladar, visão e audição. Por isso que quando você come uma coisa, ainda que você esteja com os olhos fechados no meio de um tempero, o seu paladar faz o quê? Traz de volta: isso aqui é pimenta. Se alguém fechar os teus olhos e te der um pedaço de melancia, e se você já comeu melancia, ninguém precisa dizer que é melancia. Córtex. Mas isso está correlacionado ao que nós chamamos, que só tem no ser humano, nos animais não tem, chamado de neurônios. Você sabe quantos neurônios tem em você? 86 bilhões. Isso mesmo. 86 bilhões de neurônios. Agora, para piorar, dos 86 bilhões de neurônios, 16 bilhões de neurônios estão correlacionados ao seu córtex. Se a parte do córtex é responsável pelo principal que eu estou dizendo, que é raciocínio,
Os estudiosos vão dizer que existe o que eles chamam de neurônio espelho. O que é o neurônio espelho? Quando você vê alguém bocejar, mesmo que você tenha dormido 12 horas e quando vê alguém bocejar, você... Tem gente que já começou a liberar. Olha lá, outra põe a mão na boca. Isso é dado pelo que os neuros... Olha lá, ela já põe a mão na boca, bocejando ali. Não tem jeito. Chamado de neurônio espelho. Através desses 16 bilhões de neurônios, de 86, eles têm a capacidade de reproduzir. Então, você vê alguém bocejar, você... Olha outra pesquisa, importante, neuro. Se você estiver num grupo, eu, pastor Márcia, pastor Josias, a gente estiver conversando. Se eu colocar os braços assim cruzados, automaticamente daqui a pouco vai todo mundo cruzando os braços. Se eu colocar os braços para trás, automaticamente todo mundo vai colocando. Chamado popularmente efeito manada, mas os neuros chamam de neurônio espelho. Pastor, por que você está dizendo tudo isso? Simples. Um exemplo. As pessoas não estão mais te ouvindo, as pessoas estão te vendo. Então, ministério é, eu tenho minha vida particular. Ministério com vida particular já tornou público. O que você curte, o que você posta. Não vai falar nada comigo? Não adianta no domingo cantar, pregar, fazer acontecer aqui e na segunda-feira postar uma coisa. Aí alguém vai na igreja e chama o líder. Você viu que eu falo, minha vida... Não, você não tem mais vida particular. Você decidiu estar no ministério. Sua vida se tornou pública. Se não aceita cumprir princípios, senta. Porque não dá para estar no culto no domingo e na segunda-feira de fio dental na rede social. Não dá para estar no culto falando sobre santidade e na segunda-feira colocando uma Heineken, colocando, agora vou festejar. Não dá! Exemplo! Pastor, o senhor está sendo muito radical. Não, então vamos pensar então sociologicamente. Imagine alguém que trabalha de segunda a sexta para Coca-Cola. Ele é representante da Coca. Todo mundo sabe. Segunda a sexta ele recebe para trabalhar no sábado. Ele não trabalha com a Coca. Mas na hora do almoço ele decide na rede social dele comprar uma Pepsi, postar e dizer, que delícia. Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Ele tem direito? Sim. Mas na segunda-feira o que vai acontecer com ele? É o que nós chamamos na filosofia dialética de Aristóteles. O que era a dialética de Aristóteles? Nem tudo que é legal é moral. É legal, você pode fazer o que você quiser, mas o contexto da dialética de Aristóteles é, nem tudo que é legal é moral. O conceito do ministério não é sobre legalidade, é sobre moralidade. Grite bem alto, exemplo. Mais alto, exemplo. Você já viu um presidente da república sem camisa? Mas ele fica público. Acho que muita gente amanhã já não vem. A gente prega mais sem falar do que falando. Grite bem alto, eu preciso ser o exemplo. Mais alto, eu preciso ser o exemplo. Os seus liderados vão copiar o que você faz, não o que você fala. De novo, seus liderados não vão copiar o que você fala, mas o que você faz. Por isso que o verbo fazer começa a partir de Deus. Façamos o homem. Deus não disse, façam. Deus disse, deixa eu fazer primeiro. Deus não pode cobrar sem antes Ele não ter feito. Grite bem alto, fazer. Mais alto, fazer. Pessoal, abre comigo 1 Samuel, por favor, rapidinho, abre 1 Samuel 31, 4 a 5. Líderes não influenciam pelo seu discurso, mas pelas suas ações. 31, 4 e 5. Lê, Israel, com força, vai. Então disse Saul
pajem de armas. O que era um pajem de arma? É um diácono. Trazendo para os nossos dias, imagine que Saul é o pastor, o líder de jovem, de adolescente, o pastor local, o que lidera. E o pajem de arma é aquele liderado, o que levava a espada, a lança, ok? Continua. Vai. Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Vai. Porém o seu pajem de armas não quis. Vai. Porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Para. Então o pajem recebe um comando, mas não o... Não faço. Saul está cercado. Ele não quer ser aprisionado, porque sendo preso vai passar por tortura e humilhação. Ele diz, cara, me mata. Aí o pajem diz, não posso. Aí ele diz, não vai me matar? Ele pula sobre a sua espada. Olha o verso subsequente, o 5 agora, para você dar glória a Deus. Vendo, pois, não, lê de novo. Vendo, não, lê de novo. Vendo, lê de novo. Vendo, lê de novo. Vendo, pois, o seu pajem de armas, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. O seu liderado não ouviu o que Saul disse. Uau! Mas viu e reproduziu. A arte de liderar pelo exemplo. Não dá para convocar alguém para orar e você ser o último e nem comparecer. Líder não manda, líder influencia. Eu vi um amém. Também foi único. Isso é em todo setor, liderança geral. Crie poder de hábito. Aristóteles dizia que excelência não é um ato, é um hábito. Dá para repetir isso? Excelência não é um ato, é um hábito. O hábito deixa de ser um ato isolado para se tornar um exemplo, um cotidiano. Grite bem alto, eu preciso ser o exemplo. Eu termino perguntando, e essa é uma retórica, grite bem alto, retórica. Será? Não precisa repetir essa parte. Será que a gente não está vivendo uma liderança que vive atrás de cadeira, mas não é exemplo para ninguém? Permita utilizar ali, ok? Porque quando o seu maior desejo é se assentar em uma daquelas cadeiras, fala mais sobre você do que sobre aquelas cadeiras. Porque aquelas cadeiras não é sinônimo de ser servido, é sinônimo de servir. Eu penso que o pastor nosso deu um exemplo aqui hoje. Ele me trouxe do Brasil e não tinha necessidade alguma dele provar nada a vocês, falar nada a vocês. Como ele bem disse, vai me trazer do Brasil a custos, a investimentos, ok? Mas na cabeça e no coração dele eu estou também aqui a servir. Porque o que ele fez aqui é servir a igreja local e servir você. A pergunta que não quer calar é: se aquela cadeira for um fenômeno para perder teu coração, Deus nunca te colocará nela. Uau! Nós estamos vivendo uma crise na época de Jesus. Gente querendo a cadeira de Moisés, mas não era exemplo para ninguém. Eu vi um uau, vou de novo. Na época de Jesus tinha um bando de religiosos querendo cadeira, lugar. E Jesus disse bem assim: essas desgraças, vou falar de nós, essas misérias não servem como padrão para ninguém. Abre Mateus, vamos lá rapidinho. Mateus 23, abre aí, vamos lá. Mateus 23, verso 1 a 3. Lê com força aí, Zé. Lê. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Então Jesus está comunicando com a multidão e seus discípulos. Ele vai dizer: vou ensinar para vocês uma coisa de forma visual. 2. Dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Essa cadeira foi institucionalizada a partir de Êxodo 18. Havia uma cadeira, porque Moisés se assentou para julgar o povo. E tinha cadeira dentro da sinagoga, onde todo escriba e fariseu queria ser para se assentar. Jesus está criticando, não a cadeira, nem a posição. A crítica não é com a cadeira e com a posição. Olha a crítica com quem é. Verso 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam.
de Jesus é contra a cadeira? É contra a posição? Jesus está dizendo bem assim, eles estão falando tudo de forma correta. O problema é quando eles saem do púlpito, saem da cadeira, saem da sinagoga, saem da igreja. Era para você ter dado glória. Por isso que Jesus propõe a parábola do samaritano. Porque o sacerdote no templo é solícito. Mas na beira do caminho, quando alguém está organizando e não tem ninguém olhando, ele passa. O levita na igreja, ele canta, mas fora, não faz mais nada. Aí a parábola diz bem assim, passou o sacerdote, passou o levita, mas veio um que não podia nem entrar no templo, nem subir para Jerusalém. Era um samaritano. Não tinha palco, não tinha ovacionamento, mas ele sabia que poderia ser o exemplo para alguém. Desceu do cavalo, colocou atadura, azeite, vinho, colocou sobre o cavalo. O homem disse, vou te levar para um lugar, vou pagar, vai cuidar de você. Evangelho é o poder de influenciar quando ninguém está me vendo. A cadeira pode te dar reputação, mas os bastidores podem te dar reputação. Caráter, perdão. A cadeira pode te dar uma reputação, porque as pessoas só vão olhar para a tua reputação nessa cadeira. Só que são os bastidores que vão revelar o meu caráter, o seu caráter. O que eu sou quando estou fora da cadeira? Grite bem alto, Espírito Santo. Não, mais alto, Espírito Santo. Me ajuda. Mais alto, Espírito Santo. Me ajuda. João 13, verso 14 a 17. Eu terminei. Lê. Vai! Ora, se eu, Senhor e mestre... Não. Isso é aquela leitura, precisa fechar bonitinho. Porque quem está falando aí é Jesus. Sim. E ele vai dar uma carteirada. Ora... Irmão, eu não tenho paciência com gente que não alcançou nada e não chegou a lugar nenhum e ama dar carteirada. Não tenho. Eu não tenho, desculpa, na minha área, cada um na sua área, mas eu não tenho paciência com gente que ama dar carteirada. E você olha e diz assim, construiu o quê? Parece que Jesus está dando uma carteirada. Mas tudo vai fazer sentido agora. Lê. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés... Para, ele está dizendo, olha o que ele está dizendo. Eu sou Senhor e mestre. Eu lavei os pés. Eu fico abismado com gente que nem chegou a lugar nenhum e não lava o pé de ninguém. Não vai falar nada comigo, mas não quer essa cara. Jesus está dizendo, eu sou Senhor, sou mestre. Eu lavei os pés. Continua a leitura, vai piorar agora. Vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Por que se tornou um dever? Era para você ter dado glória no microfone. Glória! Por que se tornou um dever? Porque ele está dizendo assim, eu não estou mandando. Oh my God. Eu sendo Senhor e mestre de você fiz. Imagine vocês, Jesus falando assim, vocês não são Senhor de ninguém. Não tem talmidim nenhum. E está cheio de marra, cheio de mala, sem alça. Vai, continua. Porque eu vos dei o exemplo. Não lê de novo. Porque eu vos dei o exemplo. Jesus está dizendo, eu não preguei sobre lavar pé. Eu não fiz um sermão sobre lavar pé. Eu pedi uma bacia, eu pedi toalha, eu dei o exemplo. Continua a leitura. Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Diga glória a Deus por isso. Então, discurso não vale nada. A boa oratória, boa escrita pode impressionar os leigos, os bobos. Um dia perguntaram para Napoleão Bonaparte, grande conquistador alemão, como é que o senhor consegue juntar tanta gente? Ele disse, pelo exemplo. Aristóteles foi o mentor de Alexandre, filho de Filipe, até os 16 anos de idade, mas só se chamava Alexandre, mas só se tornou Alexandre o Grande, porque entendeu que só pode ser grande quem caminha atrás de outro grande. Aristóteles nunca colocou ele sentado. Aristóteles andava e dizia, se você quiser aprender,
ande atrás de mim. É o Jesus nas margens da Galileia. Ele disse: larga tudo e vem. Grite bem alto: exemplo. Mais alto: exemplo. A gente precisa ser exemplo até quando erra. Fechei dizendo: eu não acredito num exemplo que não erre, mas eu acredito num exemplo que até quando erra é um exemplo. Como assim, pastor? O Davi entendeu que o arrependimento é mais escandaloso que o seu pecado. Por quê? Eu sou rei segundo o coração de Deus. Cometi erros equivocados, mas quando o profeta Natan mete o dedo na minha cara e me entrega uma palavra, eu não tenho a síndrome de Saul. Eu tenho a humildade de um homem segundo o coração. O que é que você vai fazer, Davi? Simples. Eu vou compor um salmo. O Senhor pode tirar coroa, pode tirar trono, pode tirar o que o Senhor quiser, mas só não retira de mim o teu Santo Espírito. Eu não vou culpar Batseba, não vou culpar o diabo. Isso fui eu. Senhor, me purifica, me com sopo e ficarei mais alvo do que a neve. Eu vou assumir a minha responsabilidade. A gente precisa ser exemplo até quando erra. Fica em pé. Grite bem alto: Espírito Santo, eu preciso liderar. Por exemplo, eu penso que essa palavra aqui não fala só de ministério, não é? Fala de trabalho, família. Exemplo. Não é sobre falar, é sobre fazer. Lembra da palavra que eu ensinei para vocês? Verborreia ou verboagia. Síndrome de uma pessoa que fala demais e nenhuma das suas palavras tem poder. Termino pensando com vocês e orando. Vocês sabem quantos anos Noé passou para construir a arca? Quem é que sabe? Alguns estudiosos vão dizer que 100 a 120. Vamos fazer uma síntese de 100. O que fez 100 cães Jafé ajudar a construir essa arca? Porque Deus nunca falou com os meninos. Falou só com ele, com Noé. A Bíblia diz que 2 homens andaram com Deus. Se ler com cuidado, o texto diz Enoque e Noé. Está escrito. Noé era um homem justo, reto e que andava com exemplo. Alguns que andam com Deus são levados ao céu como Enoque. Mas outros que andam com Deus, Deus entrega projetos do céu para ele. Sem cães Jafé nunca ouviram Deus, mas o pai dele era tão exemplo assim: dá o prego, pai, a gente vai ajudar o senhor a construir isso. Lideranças que lideram a partir do exemplo. Põe a mão no coração. Pai, nós te damos graça, te glorificamos, porque o Senhor é tão bom, sua bondade dura para todo sempre. Obrigado por esse primeiro dia, obrigado por... Nós não seremos um Aitofel. Nós não seremos um mau conselheiro. Nós não queremos liderar por discurso ou acabar se suicidando como um Aitofel. Nós queremos liderar por exemplo. Senhor, obrigado porque foi nos entregue uma bacia com água e uma toalha e pés, não só de Pedro, de João para lavar, mas os pés de um Judas. E o que o Judas faz não muda quem eu sou. Obrigado, Espírito Santo, porque queremos ser um pai, uma mãe, um líder. Queremos ser um funcionário que tem o poder de influenciar. Eu abençoo os teus filhos para um sábado debaixo da excelência, no nome de Jesus. Amém. Eu queria que se você pudesse, vocês sabem o que significa a palavra avivamento? A palavra avivamento vem de uma palavra hebraica, do mesmo tronco linguístico chamado ahavá. Grite bem alto: ahavá. A palavra ahavá em hebraico é amor. Da mesma palavra ahavá vem avivamento. Porque avivamento vem do amor. Avivamento não é uma manifestação isolada. Só existe avivamento através do amor. Só que da mesma palavra amor vem o maior símbolo do avivamento. Todas as vezes que houve um avivamento, o avivamento sempre estava ligado com a coisa mais importante: abraço. Dos profetas menores, qual é o único profeta que escreveu sobre avivamento? Quem é que sabe? Qual o único que escreveu sobre avivamento?
Abacuque. O único que escreveu a palavra aviva no Senhor foi Abacuque. Você sabe o que significa a palavra Abacuque com uma vogal alongada? Abraço firme. Para escrever a palavra Abacuque precisa de uma vogal alongada. Então Abacuque não é um abraço no domingo, é um abraço de segunda a segunda, de domingo a domingo. Quando o filho pródigo voltou para casa, antes do anel, antes da sandália, antes da roupa, antes da festa, o que ele recebeu? Quando o Eutico caiu da janela, Paulo ressuscitou Eutico através do quê? O problema está aqui. A gente está pregando muito e abraçando. Dá um abraço pelo menos em 3, diga para ele assim: esse é o maior símbolo do avivamento.